Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Vaigash. Parashat Vaigash começa com a história que Yehudá tinha que implorar para Yosef deixar Benjamim voltar para casa. E em toda essa situação, a Torá diz que Yosef não aguentou mais e decidiu se revelar para os irmãos. E agora, depois que a família inteira já estava unida, Yosef resolveu convidar Yaakov, convidar toda a família descer para o Egito e morar lá perto de Yosef, onde ele ia conseguir sustentar eles com facilidade. A Torá descreve que Yosef mandou para Yaakov uns animais para ajudar todo esse processo de mudança. A gente ia pensar, Yaakov tem que vir de Israel até Egito, até o centro de Egito, uma viagem longa, viagem no deserto, e a coisa mais adequada para mandar seria camelos. Mas a Torá diz que Yosef mandou agalot, Yosef mandou carruagens para o Yaakov. E todos os nossos comentaristas são surpreendidos porque Yosef decidiu mandar carruagens em vez de mandar camelos. Responde o Midrash, porque Yosef queria lembrar Yaakov a última coisa que eles estudaram junto, que era a Parashá de Eglah Arufá. Eglah Arufá é uma coisa que a Torá diz que quando acontece que de repente a gente acha um corpo de uma pessoa morto no meio de nada, tem que medir a distância entre as cidades mais pertas, e a cidade mais perto, os velhos da cidade têm que ir lá em um lugar onde tem água, e lá eles pegam a bezerra, eles cortam a cabeça da bezerra. Tem umas coisas que fazer lá que a Torá descreve lá na Parashá de Eglah Arufá, mas o que é relevante para o nosso assunto é que os velhos têm que declarar que nós não causamos essa morte. Como assim? Quem ia pensar que os velhos da cidade, os sábios da cidade, iam causar essa morte aqui? Diz Yosef, eu aprendi nessa parashá uma lição muito fundamental. A Torá reconhece que nada acontece por acaso. Se agora nós temos aqui um morto que a gente não sabe por que morreu, não aconteceu por acaso. Tem uma falha no passado que por causa dessa falha aconteceu isso aqui. Diz Yosef, essa mensagem me acompanhou minha vida toda. Quando Yosef mandou avisar Yaakov que ele está vivo, Yosef sabia que seria difícil para Yaakov acreditar que, apesar que Yosef está vivo, mas como pode ser a situação espiritual dele? Um jovem que saiu da casa com 17 anos, foi vendido como escravo, foi vendido para os Ismaelim, depois foi vendido para o Egito. Egito daquela época era o lugar da baixaria, o lugar de não acreditar em Hashem, o lugar mais difícil que podia ter no mundo para continuar acreditando, para continuar segurando aquela educação que Yosef recebeu na casa do Yaakov. Então, talvez Yaakov pudesse acreditar que Yosef ainda está tecnicamente vivo, mas seria difícil acreditar como ele aguentou tantos anos.
Diz Yosef, Yaakov, meu pai, eu quero te explicar como eu aguentei todos esses anos. Eu lembrei essa última coisa que nós estudamos junto. Isso me acompanhou minha vida toda. Tudo que a gente passa pode ser uma falha que vai impactar o nosso futuro, ou pode ser fundamentos para uma coisa grande que a gente vai construir no futuro em cima dela. É somente não esquecer essa ideia. Abraham foi testado 10 vezes. Quem deu para ele a força de aguentar os 10 testes? Isso. Abraham sabia que cada teste que ele passou, ele colocou fundações para construir uma coisa grande em cima depois. Ninguém depois podia reclamar que estamos nessa situação por causa de uma falha no passado. Yitzhak passou o teste dele e nos deu outro tipo de fundações para o nosso povo. Yaakov passou o teste dele. E assim, diz Yosef, quando chegou a minha vez, quando eu tinha que aguentar testes, eu sempre lembrava essa ideia. Eu tenho nas minhas mãos ou para colocar fundamentos fortes para construir no futuro, ou se eu vou falhar agora, todas as gerações depois vão me culpar que por causa da minha falha nesse ponto da história, eles são como eles são. Então, essa lição me fortificou, essa lição que me deu a força de aguentar, de segurar, de não cair do nível e da educação que eu saí da sua casa. Por isso Yosef mandou a Galot para lembrar Yaakov dessa ideia. Isso também tem uma mensagem forte para nós. Muitas vezes em nossa vida, nós passamos coisas. E a pessoa naquele momento passa dificuldade. É difícil aguentar, é difícil segurar. Se a pessoa vai lembrar essa ideia que Yosef nos ensinou, cada vez que a gente passa um teste, lembra, eu estou colocando fundamentos para construir uma coisa grande no futuro. Seja eu, seja a minha família, seja meus descendentes, eles vão construir em cima das fundações que eu coloquei. Mas se nesse momento eu vou me quebrar, eu vou cair, não vou aguentar o teste, pode ser que no futuro estou causando uma coisa muito pior que vai ser atrelado a mim. Todo mundo vai poder apontar para mim e dizer: se ele teria as forças de aguentar naquela época, a gente não ia ser assim hoje em dia. Cada um de nós tem essa responsabilidade e essa obrigação de olhar nossa vida assim. Olhar os testes e os desafios da nossa vida assim. E assim, olhando assim, a gente vai ter as forças, a gente vai ter tudo o que precisa para aguentar essas situações e esses testes, para nós podemos apresentar essas situações no futuro com muito orgulho, como nós aguentamos e como em cima das fundações que nós colocamos, todo o futuro está construído. Shabbat Shalom.